Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de formação teológica. Nós já vamos para a nossa quarta aula, então se você ainda não assistiu às aulas anteriores, pause esse vídeo, assista às aulas anteriores e aí sim você dê continuidade. É muito importante que você faça todo o curso e entenda, né, e estude sobre todas as aulas, porque elas se complementam, né? Elas elas têm um único propósito, que é realmente fazer com que você cresça espiritualmente. Inclusive, parabéns, né, por vocês que estão se dedicando, aí estão estudando, buscando conhecimento, crescer na graça de Deus, né? Nós não temos nada a perder quando nós buscamos mais Deus, mais entendimento da sua palavra. Nós nos tornamos mais fortes, né, mais firmes na rocha, nós nos revestimos de poder e nós também temos respaldo para sanar as nossas próprias dúvidas e ajudar aqueles ainda que são meio confusos também. Então vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre a centralidade de Jesus na Bíblia, tá? Então, assim, para algumas pessoas pode ser óbvio que Jesus ele é o foco de toda a palavra de Deus, mas para outras ainda é meio confuso, né, a presença de Jesus ao longo de toda a Bíblia. Algumas pessoas ainda não conseguem enxergar que sim, a sua existência está desde o Gênesis e vai até o Apocalipse, né? Algumas pessoas entendem meio que fracionado, né? A gente viu nas aulas anteriores que o macro da Bíblia é dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento, e que a Bíblia em si ela é dividida em várias categorias, né? Aquela estantezinha que a gente montou. Então, para algumas pessoas, o Velho Testamento é Deus e o Novo Testamento é Jesus. O Espírito Santo fica meio perdido nessa história, ou alguns ainda acham que ele veio após, né, Jesus morrer, ele veio para habitar aqui dentro da gente. Mas o que todos nós sabemos, e que muitas vezes a gente se perde nesse conhecimento, é de que eles três são um só, eles formam uma unidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles são um só e a sua existência, a existência dos três, está ao longo de toda a Bíblia. E Jesus, ele é o centro dessa palavra, né? Ele está por toda a palavra de Deus. Então hoje a gente vai entender melhor isso, como, né, perceber a vida dele, a existência, a presença dele ao longo de diversos textos que vão ser citados aqui. Então eu aconselho que você pegue uma agendinha aí, um caderno, um lápis, uma caneta, deixa uma garrafinha de água do lado para não precisar se levantar, nem pausar o vídeo, nem tirar o foco. E pega a sua Bíblia também, porque muitos textos aqui vão ser citados, mas nós não vamos ler para não ficar uma aula muito extensa, cansativa, né? Muito lida, que como eu estou do lado de cá e vocês estão do lado aí, não dá nem para eu pedir nenhum de vocês para ler por mim. Então, espero que fique bem dinâmico, mas caso você queira aprofundar mais e queira buscar outras referências além das que vão ser mostradas e lidas aqui, você está com a sua Bíblia aí de lado, pausa o vídeo, lê, anota, né? Então, para que você possa aproveitar melhor, tenha esses elementos aí próximos a você. Como eu disse, a gente vai falar sobre a centralidade de Jesus. Então, o que é que nós queremos que você saia dessa aula sabendo? Primeiro, reconhecer a presença de Jesus em toda a Bíblia, né? Entender que ele não está só no Novo Testamento. 2. Observar ao longo dos estudos a centralidade de Jesus. Então, fazer com que você entenda que ele não só está por toda a Bíblia, como ele é o centro de todas as coisas. 3. Te deixar mais sensível a muitas formas de manifestação de Jesus, né? Jesus, ele foi homem, né? Ele veio à Terra e se manifestou como homem, mas a sua existência não se limita a isso. Então, hoje a gente quer chamar a atenção de vocês para isso e deixar essas questões mais claras no coração de vocês. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente vai precisar bastante de coisas que já foram faladas anteriormente. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, se vocês se lembram, quais os principais temas da Bíblia, né? Quais os temas que desde o Gênesis até o Apocalipse vem sendo falado, vem sendo repetido, está sempre em evidência, são temas, são tópicos, né, que sempre se permeiam desde a primeira história até a última. Vou dar tempo aí para você pensar e responder, vou esperar, viu? Pensou? Lembrou? Vamos lá. Os pecados, a salvação, a vida, Deus e o homem. Todos esses tópicos, todos esses temas vêm sendo falados desde o princípio, né? Desde o primeiro livro, desde sempre, certo? E se continua ao longo de toda a Bíblia.
Mas o que seriam desses tópicos, né? Qual seria a relevância, ou qual seria o desfecho desses tópicos sem a presença de Jesus? É o que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, primeiro, sem Jesus, os pecados eles seriam imperdoáveis. Por quê? Porque foi a sua morte, né, o seu sacrifício que nos deu a vida. A salvação, bom, pelo mesmo motivo anterior, se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos remissão dos nossos pecados, né? A vida, sem ele, a vida não haveria vida eterna, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele não haveria vida, porque como ele estava desde o princípio, ele participou dessa formação, né? Ele estava lá na nossa formação. Deus, bom, nós não teríamos acesso a Deus, não seria possível para nós conhecermos a Deus, porque ele é o intermediador, ele quem é a ponte. E o homem? Não haveria o homem, porque nós, homens, somos a sua imagem e semelhança, né? E também fomos formados por ele, criados por ele. Então é importante você se lembrar disso. Já nesses primeiros tópicos, né, que são os principais temas da Bíblia, a gente vê a sua existência. E eu quero ler aqui com vocês esse texto de Lucas 24:27, que diz o seguinte: começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então isso aqui é Jesus, né? Depois que ele morreu, que ele voltou, as pessoas ainda não reconheciam, né? Não entendiam que era ele, e elas estavam em conflito sobre por que ele precisou sofrer tanto, por que ele precisou morrer e por que ele precisou ir para a glória, né? Então Jesus ele volta e diz, olha, desde Moisés, todos os outros profetas, já a Bíblia já falava sobre isso, a Bíblia fazia evidência sobre o que iria acontecer, né? Sobre a existência dele e o sacrifício que ele precisaria fazer. Então Jesus ele permeia por toda a Bíblia, como esse texto nos mostra, né? A respeito dele em todas as escrituras. Então não é só uma parte das escrituras, é em todas, né? O todo, é tudo. Então, esse texto de João 5,39 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Então, mais uma vez, ele vem dizendo, as escrituras elas não dão testemunho de mim, e não é uma parte das escrituras. É toda a escritura, como a gente está vendo esse texto acima, né? Então, assim, eles buscavam respostas para conflitos que eles tinham, nesse caso a vida eterna, quando Jesus ele é a própria resposta, ele é a própria vida eterna. Então, mais uma vez, ele vem trazendo isso, né? A sua evidência dentro das escrituras, e toda ela, não uma parte só. Só, voltando aqui, né? Como eu falei, ele é a resposta para todas as coisas, né? E ele vai se apresentar como essa resposta. Ele vai se apresentar como várias características de várias pessoas. Ele vai se apresentar como essa resposta para muitas das nossas dúvidas e muitos dos nossos conflitos. Então, ele se apresenta como Criador, como em João 1:1-3 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, e ela estava com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, Jesus ele é mostrado, né, ele nos é apresentado como Criador também. Né? Ele estava na pré-existência, ele estava antes de que todas as coisas existissem e por meio dele todas as coisas foram formadas. Então, uma das respostas é essa, ele é o Criador. Ele também é a porta. Em João 10 diz, 10:7, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então, ele é a porta para a salvação, né? Ele é a porta que nos dá acesso à salvação. Ele também se apresenta como mediador. Em 1 Timóteo 2:5 diz, pois há um só Deus, um só mediador entre os homens, entre o Deus e os homens, e esse mediador é Cristo. Então ele, mais uma vez, é a resposta, né, entre o acesso homem e Deus. E também ele é o supremo pastor. Esse texto de Salmos, muito conhecido, né, que o Senhor é o meu pastor. E aqui ele vem, no texto de João 10, se apresentando como o bom pastor, como o bom pastor das ovelhas. Então, mais uma resposta, né, que permeia por toda a Escritura. Então, vamos para o nosso primeiro tópico, que é a teologia cristocêntrica. E o que é que isso quer dizer? Cêntrica, centro, Cristo, Jesus Cristo, né? É autoexplicativo, o significado é que Cristo ele é o centro de todas as coisas. Então, nesse tópico aqui, a gente vai dividir em subtópicos e vai dizer o porquê, né? Por que nós podemos saber que sim,
Ele está por toda a existência, ele está por toda a palavra de Deus. E por que que ele é o centro de toda a palavra de Deus, né? Por que que ele é o foco, por que que ele é o alvo, tá? Então vamos lá. Como eu já falei, as pegadas de Cristo elas estão por toda a Escritura, desde a criação até a consumação de Gênesis e Apocalipse. O primeiro tópico é o seguinte: Cristo ele é atemporal. O que é que isso quer dizer? Significa que ele não pode ser delimitado em um simples espaço de tempo, né? Jesus ele não é o tempo em que ele viveu aqui na Terra, ele não é do seu nascimento até a sua morte, 33 anos de existência. Não, ele não pode simplesmente ser delimitado em um tempo. Nós, como seres humanos terrenos, né, não como seres celestiais que vamos ter acesso a uma vida eterna, mas como seres terrenos aqui, seres humanos terrenos, nós marcamos um período de tempo aqui na Terra, né? Nós vivemos e passamos um certo tempo, alguns vivem 20 e poucos, 80, né? Cada pessoa delimita um tempo e espaço aqui, mas Jesus ele não pode ser classificado, ele não pode ser colocado em um tempo e espaço específico. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer em João 8,58 que antes de Abraão nascer, eu sou, ou seja, antes de Abraão existir, Jesus já é, né? Como ele diz, eu sou. E Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então ele está desde o início até o final, né? Ele está no passado, no presente, no futuro e até no futuro que a gente nem sabe que existe, que vai existir. Ele está, então, numa linha de tempo, não tem como eu dizer, ok, a vivência de Jesus foi aqui e o Novo Testamento é onde ele está classificado. Não, a sua existência permeia toda a Escritura, toda a palavra de Deus, tá? Então Jesus Cristo ele é atemporal. Das principais pontos que a gente precisa afirmar no nosso coração e para entender, né, a centralidade dele sobre todas as coisas. 2 é entender os 3 estados de Cristo. O que é um estado? É uma posição que alguém guarda, mantém, né, conserva durante a vida. Quem está na escola aí, ou quem todo mundo já passou pela escola, né, mas alguns já passaram muito tempo, então talvez não vão lembrar, vamos refrescar aí na sua memória. No tempo que a gente estudava biologia na escola ciências, né, os professores costumavam repetir sempre a mesma frase, que todo ser vivo ele nasce, cresce, reproduz e morre. Exatamente. Então aquilo são estados, né? Nascimento, crescimento, reprodução e a morte. Então são estados delimitados. A evolução, né, a gente diz que a gente nasce bebê, vira criança, vai para a adolescência, adulto e a fase do idoso, né? Se torna um idoso. Então são estados que demarcam, que delimitam, né, uma existência. A prova de que Jesus é atemporal é que os seus 3 estados nós vamos ver agora. O primeiro estado é a pré-existência. Então, é o ser eterno, é o ser divino. É o ser que antes de tudo, ele já era. E o texto que eu quero ler aqui com vocês, como vocês viram aí, tem várias referências, né? Mas a gente não vai ler todas, para não ficar cansativo, e eu quero ler 2 aqui com vocês que vão afirmar esse estado de Jesus. O primeiro é João 17:5, que diz o seguinte: agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes de que o mundo existisse. Então é mais uma evidência de Jesus dizendo que antes de tudo, ele já existia. Colossenses 1:17 diz: ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Então, mais uma vez, dizendo que ele é pré-existente. Antes da existência, ele já existia. O segundo estado é o estado de humilhação. É o seu estado humano, temporal, né? Que realmente foi demarcado, né, num tempo de 33 anos. É o estado em que ele passou como homem aqui na Terra, né? Mas a gente não pode esquecer que ele já existia, né? Ele não passou a existir quando ele nasceu, ele já existia. E o texto que eu quero ler para vocês é o que todos nós conhecemos, eu acho, né? Que é Filipenses 2:7-8, que diz: mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então é uma evidência de que Jesus ele viveu, né? Ele cresceu e ele morreu sendo homem, né? Nesse estado de humilhação. Terceiro
é o estado de exaltação, é o ser celestial de exaltação e glória, né? É o seu pós-morte que ele ascende para os céus e, com certeza, vivendo para a eternidade, né? Então, como a gente pode ver, não, a gente não pode classificar ele em um desses estados. Ele não é só o que estava na criação, ele não é só o que veio para a Terra e viveu 33 anos, ele não é só o que ascendeu e foi para a glória nos céus, ele é todos os três, então ele permeia ao longo de toda a trajetória bíblica, ao longo de toda a trajetória da existência, certo? E o terceiro ponto, para nos confirmar, né, que ele é o centro, é que a sua mensagem redentora, é a sua palavra de redenção, né? Que é isso que a gente precisa entender desde a primeira história, desde Adão e Eva, né? Desde todas as vezes que o homem precisou ser resgatado, de Noé, né? De Moisés tirando o povo do Egito, todas as histórias de redenção, Cristo estava lá e Cristo era o centro. Ele era o Redentor, certo? Então, em João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto que todos eu acho que conhecem já, e é o texto mais falado exatamente por ser essa mensagem de redenção, né? Existem fatos que a gente precisa focar e centrar no nosso coração, né? Ter como certeza. O primeiro fato é: todo homem ele necessita de redenção, como eu disse, desde a primeira história, né? Desde os primeiros homens precisaram de redenção. Outra coisa, ninguém pode conquistar a salvação por si só. Muitas vezes, né, nos é apresentado aí dizendo que se a gente fizer boas coisas, que se você viver de uma certa maneira, que basta ser caridoso, bondoso e tudo mais, que você encontra a salvação, né? Que se você fizer coisas boas, as coisas ruins serão anuladas como se fosse peso e medida, né? Mas nós entendemos que não adianta só as obras, né? A gente precisa da fé e a fé em Cristo para que nós possamos ter acesso a essa salvação. E o terceiro é que a salvação só é possível por meio de Jesus Cristo. Muitas vezes vão ser apresentados e vão ser ditos que existem muitos caminhos, né? Mas não existem muitos caminhos, existe o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. E vão dizer também que existem muitas portas de acesso, que várias direções podem levar a Deus, mas segundo a palavra de Deus, não. Existe a porta, e a porta é Jesus Cristo, como a gente já viu anteriormente também. Se você gosta de livros, né, de filmes de ficção, você já deve ter visto muitas vezes que a trama é basicamente a mesma, né? Tem um problema ali, uma problemática a ser resolvida, existe um povo que está sofrendo, que precisa de ajuda, e existe alguém que vem intervir para resolver o problema e tirar as pessoas daquela situação. E o mesmo acontece com a nossa história, né? Nosso problema é o pecado, quem precisa ser salvo somos nós, e quem vai vir para nos salvar é Jesus. A diferença é que na ficção, né, são os super-heróis, são os vingadores, são não sei o que, e é ficção. A nossa história ela é real, né? Aconteceu, Jesus veio, morreu para nos salvar de nós mesmos, né? Do nosso próprio pecado. E isso é que a gente precisa se lembrar. A salvação é por meio dele, ele é o nosso super-herói. E tem essa foto aqui que eu adoro, que é Jesus contando para os vingadores como foi que ele salvou o mundo, né? Tipo, salvou de verdade. Tem outro texto, que é Romanos 5:8, que diz: mas Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Brian Chappell diz o seguinte: a unidade da história redentora implica a natureza cristocêntrica de cada texto histórico. O que precisa ser esclarecido é de que Cristo sempre participou da história da salvação em todas as épocas. Cada período da história do povo de Deus deve ser examinado dentro dos limites do movimento de redenção. Então é isso que eu estava dizendo, né? Toda a história de redenção, toda ajuda e salvação que o povo precisou ao longo de todo o tempo, né? Cristo estava lá também. E não só a partir do Novo Testamento. Bom, então nesse segundo tópico a gente vai ver as evidências de Jesus ao longo do Antigo Testamento, né? Como ele nos é apresentado, quais são as suas representações, né? E também mostrar as evidências de que sim, de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se complementam, eles se conversam e eles apontam para uma mesma direção, para o mesmo alvo, tá? Então, aqui nesses próximos tópicos vai existir uma referência do Antigo Testamento
A gente vai dizer onde Jesus ele se caracteriza e o que o Novo Testamento comprova, né? O que o Novo Testamento faz alusão ao Velho Testamento, mostrando essa continuidade e longitudinalidade da Bíblia, tá? Então, o primeiro tópico é Gênesis 1:26, que é o momento da criação e onde Cristo está na criação. A gente já leu esse texto, inclusive, né, que é João 1, do 1 ao 3, que fala que ele, é por causa dele que todas as coisas existem, né, e que ele estava com Deus desde o princípio. Êxodos 12 é o momento da Páscoa, né, é o momento da saída do pessoal do Egito. É esse momento em que precisava se fazer sacrifícios, né, de cordeiros para a remissão de pecados. E aqui o texto que faz alusão a isso no Novo Testamento é 1 Coríntios 5, do 7 ao 8, que fala sobre Jesus ser o nosso cordeiro pascual que foi sacrificado. Levíticos 4, 6 vai mostrar a oferta pelo pecado, né? Como antigamente era feito, ofertas pelo pecado. E em Hebreus 9, 28, Jesus ele é a oferta pelo nosso pecado, né? O texto diz o seguinte: Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, né? Então, esse texto vai dizer exatamente isso. Ele foi o Cordeiro de Deus, né? Que se ofereceu como oferta de sacrifício santo e agradável para nos salvar dos nossos pecados. Números 11, do 7 ao 9, é o maná no deserto, né? Que é quando o povo estava com fome e pedindo a Deus algo para comer, algo para saciar a sua fome. E Jesus ele é apresentado no Novo Testamento como o pão que desceu do céu, o pão da vida. Então, em João 6,56 vai dizer, né, que ele é o pão que desceu dos céus e quem se alimenta desse pão vive para sempre. Então, além da necessidade física, ele alimenta todas as nossas necessidades espirituais. E, mais uma vez, a palavra de Deus se utilizando de figuras de linguagens para se complementar e para conversar o Velho Testamento com o Novo Testamento. Isaías 9, de 6 a 7, é a anunciação do Messias, né? Que quando Isaías profetizou de que viria um Salvador. E Jesus foi quem Isaías profetizou, né? Em Lucas 1, do 31 a 33, vai falar exatamente do momento em que a Maria fica grávida, né? A Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o seu nome será Jesus. Então, é mais uma vez a palavra de Deus conversando uma com a outra, como a gente viu nas aulas passadas. A Bíblia ela não vai entrar em contradição, né? A palavra de Deus ela vai sempre se reafirmar e convergir para um ponto em comum. A referência do Antigo Testamento é Jeremias 31, 31. E onde é que Jesus é representado? Ele é representado na Nova Aliança. E o Novo Testamento vai nos mostrar exatamente isso, né? Que o sangue dele foi a nova aliança derramada em favor de muitos para perdão dos pecados. Então foi pelo sangue de Jesus que nós tivemos acesso à nova aliança que foi profetizada lá em Jeremias. Em Jonas, mais uma vez uma figura de linguagem, né? Jonas passou 3 dias dentro da barriga de um peixe e Jesus precisou passar 3 dias, né, morto para poder ascender para a glória. E no texto vai falar que Jesus passou 3 dias dentro do coração da terra, fazendo a alusão mais uma vez, né? Conectando o Antigo Testamento ao Novo. E aí o texto traz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, mais uma vez, fazendo essa conexão. Malaquias 5:2, na profecia de que o seu nascimento seria em Belém. E como nós sabemos, Cristo nasceu em Belém, né? O texto aí vem trazer mais uma evidência disso. E Malaquias 3:1, o texto acima era Miqueias, perdão. Malaquias 3:1 na profecia de Cristo no templo, né? Que Cristo ele estaria no templo, pregando o templo, vivendo. Malaquias 3:1 na profecia de Cristo no templo. Então, esse texto vai dizer, né, que Jesus chegou na Jerusalém, entrou no templo e expulsou os que estavam comprando e vendendo. Então, é mais uma evidência que se conversa. Então, agora eu vou colocar aqui para vocês, né, um vídeo que vai fazer essa correlação da presença de Jesus tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né, mostrando que, mais uma vez, como eu já havia falado, a palavra do Antigo e do Novo, elas vão se complementar, elas vão se confirmar e apontar para uma mesma pessoa que é Jesus. Então, no Antigo Testamento, a sua vida, ela aparece de forma implícita. Então, por isso que muitas vezes nos passa despercebido. Enquanto que no Novo, né, tudo sobre Jesus, é a sua própria história, essa é a narração, né, por meio de várias visões
sobre a vida de Jesus. Mas esse vídeo ele vai nos mostrar que Jesus ele é o centro, né, de toda a palavra de Deus, né, tanto do Novo quanto do Velho. E vai fazer essa correlação. Então vejam esse vídeo, eu espero que deixe mais claro, né, e confiem em tudo que já foi falado aqui. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Então, para o nosso terceiro ponto, né, que é a centralidade de Jesus no Novo Testamento. Como a gente já viu, toda a história de Jesus permeia ao longo de toda a Bíblia. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre como ele é o centro do Novo Testamento, né, de como a sua história é centrada, de que todas as coisas elas apontam para a centralidade de Jesus. Gálatas 4:4 diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então Deus enviou o filho dele no momento certo, no tempo exato, para ser o centro da mensagem redentora, né? Como a gente falou, uma das evidências de Jesus ele ser o centro é porque desde a existência o homem precisava de remissão, precisava de ajuda e salvação. E Jesus, ele é o Messias, né? Ele é quem foi enviado para nós, para nos salvar. Então a palavra de Deus, ela está sempre voltando para isso, para libertar o homem, né? Para trazer liberdade. E a palavra de Deus está sempre voltando para isso e apontando mais uma vez para Jesus como centro dessa mensagem redentora. Esse texto, para mim, é o que, se pudesse resumir tudo que a gente falou aqui, né? Em um tópico, em um texto, seria esse, que é o seguinte: Efésios 1:10 diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos.
Então, convergir é direcionar para o mesmo ponto. É como se fosse direcionar todos os olhares, todos os focos para o mesmo ponto, né? Voltar a atenção, concentrar o foco, certo? Então, esse texto ele diz exatamente isso, é fazer, concentrar em Jesus Cristo todas as coisas. É fazer com que todas as coisas apontem para a cruz de Cristo, né? É fazer com que todas as coisas sejam concentradas e centradas na palavra dele, na anunciação de Jesus, na vida e morte de Jesus, na salvação que foi proporcionada por meio dele. Então esse texto ele deixa assim, para mim, mais do que claro, de que todas as coisas, sejam elas terrenas ou sejam elas celestiais, elas precisam ser centralizadas em Jesus. Então, a palavra precisa ser centralizada em Jesus, a mensagem de anunciação precisa ser centrada em Jesus, a mensagem de redenção precisa ser centrada em Jesus, as pregações, né, tudo que a gente fala, tudo que a gente vive, a nossa vida precisa ser centrada em Jesus. Esse texto de Bryan Chapell fala o seguinte: a verdadeira pregação cristã precisa centralizar-se na cruz de Cristo. A cruz é a doutrina central dos santos escritos. Todas as outras verdades reveladas ou encontram cumprimento na cruz ou são necessariamente fundamentadas por ela. Portanto, nenhuma doutrina da Escritura pode fielmente ser apresentada aos homens a menos que se torne manifesto o seu relacionamento com a cruz, ou seja, essa ligação com a cruz de Cristo. Aquele que é volcado para pregar, portanto, deve pregar a Cristo por nenhuma outra mensagem a que proceda de Deus. Então, assim, o que a gente vê muito hoje em dia é uma mensagem do homem como, né, o que é a evidência ali. Muitos homens tentam até manipular a mensagem, a palavra de Deus, para que se adequem às suas próprias vidas, quando a gente sabe que nós precisamos nos adequar à palavra de Deus, né? Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, concentrar a nossa atenção e a nossa vida em Jesus. E a mensagem, né, as que são pregadas, tanto com a nossa vida quanto as mensagens que são pregadas nos púlpitos, precisam ser voltadas para isso, né? Precisam evidenciar a centralidade de Jesus sobre todas as coisas. Então, assim, para finalizar, eu quero deixar uma reflexãozinha para você, se você é capaz de enxergar como a sua vida converge para Cristo, né? Como eu disse, convergir é concentrar o foco. Se todas as áreas da sua vida estão apontando para Cristo. É uma reflexão muito importante para a gente entender, reconhecer e realinhar o que for necessário. Acredito que todo mundo já viu esse círculo em algum momento, né, que a cadeira representa as nossas vidas, a cruz é Jesus, e essas bolinhas são os âmbitos da nossa vida, né, são as esferas, são cada parte que compõe a nossa existência, né, nossos sonhos, nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, os propósitos, o ministério, onde você serve, né, como você se comunica, se todas essas coisas, quando Jesus está no centro, todas essas coisas ficam alinhadas segundo a sua vontade. Mas quando o contrário acontece, né, quando nós colocamos a nós mesmos no centro, a cruz fica de lado e tudo vira uma zona. Então, assim, para concluir tudo isso, né, eu acredito que de pouco adianta a gente entender que Jesus ele está com Deus, né, desde o momento da criação, desde a pré-existência, e que a sua vida e presença é continuada até o final dos tempos, né, até o Apocalipse, até a eternidade. De pouco adianta a gente entender e reconhecer a sua presença em cada versículo da Bíblia, em cada livro, em cada personagem, em cada história, se a nossa vida não está concentrada nele, né? Se na nossa vida a centralidade não é Jesus. Então fica aí esse questionamento, se a própria palavra de Deus volta-se para Cristo, né? Se tudo e todas as coisas apontam na direção da cruz, a nossa vida precisa apontar na direção da cruz também. Quando a gente é salvo, né? Nós somos salvos pela fé, a gente passa a viver a vida de Cristo. Nós passamos a viver aquilo que está alinhado com a sua vontade, está concentrado na verdade da cruz, né? Então é fundamental manter o foco em Jesus e fugirmos do que nos desalinha, do que tira ele da centralidade das nossas vidas. Então é isso, muito obrigada, espero ter contribuído aí com o crescimento espiritual de vocês.
com um aprendizado, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje, assim como eu aprendi trazendo essa mensagem, essa aula para vocês, tá? Beijo, tchau, tchau.